Vamos lá, concurseiro, aluno Tiradentes. A gente vai começar nosso curso de Direito Penal, parte especial, onde trabalharemos os crimes contra o patrimônio. Vamos trabalhar aqui os crimes mais importantes no que tange aos crimes contra o patrimônio. E o primeiro e mais importante de todos, os crimes contra o patrimônio, é o crime de furto. Este não é o crime que topograficamente você encontra como o primeiro crime contra o patrimônio. A gente não vai trabalhar a ordem que está no Código Penal. Vamos trabalhar por ordem de importância. Então, se na aula de hoje, na aula de crimes contra o patrimônio, o primeiro crime que eu estou escolhendo para falar é o crime de furto, você pode deduzir que esse é o crime mais importante dos crimes contra o patrimônio. Vamos a ele. Furto, muito famoso, artigo 155, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Quanto à estrutura fundamental do crime, algumas observações a serem feitas. Primeiro, o crime de furto é um crime comum. Comum porque não exige nenhuma qualidade especial do sujeito ativo do crime. Qualquer pessoa, em tese, pode praticar um crime de furto, tá? Você não precisa ter qualidade especial nenhuma. Segunda característica do crime de furto: é um crime de resultado material. Ao longo do nosso curso, vamos falar muito sobre crimes de resultado material e crimes de resultado formal. Aqui, o raciocínio é bem tranquilo. O que é um crime de resultado formal? É aquele que a norma descreve uma conduta, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, prevê um resultado, que é o prejuízo patrimonial, e que esse resultado deve ocorrer para que o crime esteja consumado. Leia-se: o furto só se consuma quando você inverte a posse da coisa. Antes de você subtrair para si, antes de você inverter a posse da coisa, antes de você tirar a coisa da esfera de disponibilidade da vítima, esse furto ele não está consumado. Ele é um furto meramente tentado. Mas a partir do momento que você dá início à conduta e você inverte a posse da coisa, tirando da esfera de disponibilidade da vítima, o fato está consumado. Daí você chama o crime de furto de crime de resultado material. Aquele que prevê a conduta, prevê o resultado, e a consumação depende desse resultado. Leia-se: a inversão da posse da coisa, a retirada da coisa da esfera de disponibilidade da vítima. Aí você anota: sendo o crime aqui de furto de resultado material, a consumação depende da inversão da posse. Quando a coisa estiver sobre a sua posse, fora da disponibilidade da vítima, você diz que o furto está consumado. Isso aqui representa uma teoria. Você chama de teoria da apreensão. Teoria da apreensão ou teoria da apreensão. Em alguns concursos mais densos, né, um pouco mais complicados, de nível superior, você pode encontrar esse nomezinho aqui no seu seguinte sentido: teoria do amócio. São nomes estrangeiros que você não vai ter que muito se preocupar em entender, não. Você vai ter que se preocupar no máximo em decorar. Leia-se: a consumação do crime de furto dá-se-á com base na teoria da apreensão ou teoria do amócio, que exigem a inversão da posse como fator consumativo do crime. Tranquilo. Vamos avançar. O crime de furto, a gente vai falar sobre a estrutura dele já já. Quero que você anote também sobre ele, que é
nele possível na verdade, o reconhecimento, é possível o reconhecimento da insignificância. É possível o reconhecimento da insignificância. Leia-se o princípio da insignificância. A gente não vai se ater muito a falar sobre quais são os requisitos desse princípio, porque isso é matéria da parte geral do nosso direito penal, a teoria, né, do crime, tipicidade material. Então a gente não vai descer muito nisso, não. Mas você anota, não custa nada, que no crime de furto é possível reconhecer o princípio da insignificância. Notadamente, nos tribunais superiores, quando o objeto, né, a coisa alheia móvel for de valor inferior a R$100. Normalmente, a concessão do princípio da insignificância vai valorar coisas com valores inferiores a R$100. Beleza. Feitas as considerações iniciais, vamos à estrutura do crime. Furto, subtrair coisa alheia, móvel. O móvel aqui é o objeto. Essa coisa móvel é o objeto material do crime. O que é objeto material, professor? É a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Se eu estou falando de crime contra o patrimônio é o bem jurídico. Bem jurídico de relevância constitucional. Os bens jurídicos protegidos no direito penal, assim o são, porque eles possuem valor constitucional. Então, dentro da sua esfera de direitos, o seu patrimônio tem que ser respeitado. Mas o patrimônio é o bem jurídico. O objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa que afeta o seu bem jurídico. A carteira, o seu carro, o seu celular são coisas alheias móveis que representam o objeto material do crime de furto. O que é que não pode ser objeto material de crime de furto? Imóvel. A própria lei reconhece isso. Imóvel não pode ser objeto material de crime de furto. Não pode. Mas, professor, invadiram a casa de praia da minha tia e furtaram vários objetos lá dentro. Como é que você está dizendo que imóvel não pode ser objeto material do crime de furto? Não pode. No seu exemplo hipotético, né, o objeto material desse crime de furto à casa de praia foram as pertenças de dentro da casa. A casa em si, ela não pode ser objeto do crime de furto, por uma premissa muito básica. No furto, o bem jurídico, na verdade o objeto material, deve ser retirado da esfera de disponibilidade da vítima. Leia-se. Não tem como você tirar uma casa da esfera de vigilância da vítima, tirando do dispor dela, né? De qualquer forma, isso não tem como. A casa é estática, ela fica lá. Você não tem como tirar ela de um canto, levar para outro, de tal forma que a vítima perca aí a disponibilidade do seu bem. Isso é impossível. Coisa que não acontece com um navio. É difícil você conseguir tirar um navio da esfera de vigilância do proprietário? Sim, mas é possível? É. Então, navio pode ser objeto de crime de furto. Uma aeronave pode ser retirada da esfera de disponibilidade da vítima? Difícil, mas é possível. Uma casa pode? De regra, não. A não ser que seja uma casa trailer, né? Aquela que se movimenta. Aí já seria possível, tá? Então, o objeto material do crime de furto é coisa alheia móvel. Beleza. O crime de furto é um crime doloso, tá? O crime de furto é um crime doloso. E, como tal, eu preciso agir de forma consciente e voluntária. Não existe furto culposo. Furto culposo não se admite aqui no estudo desse crime. Então, todo furto ele é doloso. Só que o dolo do crime de furto é um dolo um pouco especial.
Porque no crime de furto eu trabalho com um dolo específico. Furtar não é subtrair coisa alheia móvel. Subtrair coisa alheia móvel não é furto. Furto é subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Existe um ânimos especial. O ânimos furandi, né, representa essa parte aqui do subtrair. Mas o ânimos especial é aquele que exige que você subtraia a coisa para dispor dela como se fosse sua. Se você subtrai apenas para usar, mas você não quer se tornar o dono, você não quer exercer os poderes de proprietário, isso aí não vai configurar em tese o crime de furto, tá? O crime de furto exige um ânimos especial, que é o ânimos de disponibilidade da coisa, como se proprietário fosse. Leia-se, você pega a coisa e destrói, só quem pode destruir uma coisa é o proprietário. Você pega a coisa e doa ela, só quem pode doar alguma coisa é o proprietário. Você pega a coisa e dá ela em troca de outra. Você pega a coisa e coloca ela em penhora. Você pega a coisa e vende. Todos esses atos são atos típicos de quem tem o poder de propriedade, tá? Domínio sobre a coisa. Professor, existe algum nome específico para esse ânimos? Existe. Por incrível que pareça, né? Vou colocar aqui praticamente a título de curiosidade, mas leia-se. Furto só é furto se o agente age com o ânimos harbend, o nome feio. Significa o quê? Usar da coisa, dispor da coisa como se sua fosse. Se você não age com o ânimos harbend, você não está furtando, você está apenas usando. O furto de uso, vou colocar aqui, observação. Furto de uso é fato atípico, porque falta o dolo especial movido pelo harbend. Nomezinho estranho, né? Estou colocando aqui apenas para pecar por excesso. Dificilmente esse tipo de nome vai cair na sua prova. Beleza. Estudada aqui a estrutura base do crime de furto, vamos avançar para seus parágrafos, né, que de fato são bem mais importantes. O parágrafo primeiro traz a única causa de aumento de pena do crime de furto. Aumenta-se a pena de 1/3 quando o furto for praticado durante o horário de repouso noturno. Perceba que, segundo a letra de lei, são 2 os requisitos. Tem que ser horário de repouso, tem que ser horário noturno. Professor, se for horário de repouso e não for noturno, temos a incidência da causa de aumento de pena de 1/3 que você vai ter que decorar? Não. E se for horário noturno, professor, mas não for de repouso, tem a incidência da causa de aumento de pena? Não. Porque os requisitos são cumulativos. Leia-se, você tem que preencher os 2. E pelo amor de God, quando eu digo que a causa é de aumento de pena, você pode até chamar ela de majorante. Mas você nunca, sob hipótese nenhuma, vai chamar uma causa de aumento de pena de qualificadora. A maioria dos concursos de nível médio vão trabalhar com questões nesse sentido. Vou pegar uma causa de aumento de pena e vou chamar de qualificadora. O item fica flagrantemente errado. A única causa de aumento de pena do crime de furto seria essa aqui, tá? Não teremos outra. Beleza. Vencida a nossa causa de aumento de pena, vamos para o parágrafo segundo, importante demais, Seria o famoso furto privilegiado.
Quando que o furto ele é privilegiado, professor? Quando o agente, o ladrão, é primário e a coisa furtada é de pequeno valor. O Código Penal não define exatamente o que seria pequeno valor. A jurisprudência vai no sentido de que pequeno valor é um valor inferior a um salário mínimo. Olha o detalhe, ó. Se inferior a um salário mínimo é pequeno valor, o furto é privilegiado. Mas se for tão inferior a um salário mínimo, de tal forma que seja inferior a R$100, 10% de um salário mínimo, esse furto não é mais privilegiado. Ele se tornou insignificante. Tornando-se insignificante, esse fato ele é atípico, ele não é crime, tá? Para ser crime, esse furto, a princípio, tem que ter valor superior a R$100, e se não for inferior a um salário mínimo, se não for superior a um salário mínimo, eu posso até reconhecer o privilégio. No privilégio, o furto não é insignificante, ele é significante. Mas eu vou ter direito a alguns benefícios, tá? Aí, cuidado com o outro requisito, que seria a primariedade. Professor, ser primário é sinônimo de ter bons antecedentes? Não necessariamente. Eu posso ser primário e ter bons antecedentes. Eu posso ser primário e não ter bons antecedentes, tá? Eles não são sinônimos. Existe até uma linha de entendimento capitaneada pelo ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, do STF, entende que a primariedade recupera os bons antecedentes. A recuperação da primariedade recupera os bons antecedentes. Mas ele sozinho, né, vai decidir isso aí no Supremo. Pelo menos, em regra, quando o colega é primário, não necessariamente ele tem bons antecedentes. Como assim, professor? Imagine que você nunca tenha cometido nenhum crime, nunca tenha sido condenado. Você comete um crime. Você é condenado, você perde a sua primariedade. Beleza. Junto com a perca da primariedade, você também perde os antecedentes. Então você vai deixar de ser primário e já vai ter maus antecedentes. Ocorre que condenado foi e foi também cumprida a pena. Passados 5 anos após a extinção da sua pena, você volta a ser primário. Isso depois de ter sido condenado, cumpriu a pena, passou 5 anos, voltou a ser primário. Você será um primário com maus antecedentes, porque os bons antecedentes você não recupera. Gilmar Mendes, sozinho, entende que quando você recupera a primariedade, você também recupera os bons antecedentes, mas isso não é a regra. Nesse meu exemplo, você é um primário com maus antecedentes. Você vai, por esse motivo, de ter maus antecedentes, ser impedido de usufruir dos privilégios? Não, porque a lei não exige que você tenha bons antecedentes, ela exige apenas que você seja primário, leia-se, ainda que seja primário com maus antecedentes. Tá, quais são, professor, os privilégios? Esses aqui, ó. Sua pena, em razão do privilégio, preenchido esses dois, tá? Eles são cumulativos. Você tem que ser primário e a coisa tem que ser de pequeno valor. Sua pena poderá ser reduzida de 1/3 a 2/3, ou a pena de reclusão. Furto é punido com pena de reclusão de 1 a 4 anos, mais multa. Ou sua pena de reclusão é substituída por uma pena de detenção, e isso vai impactar diretamente no regime inicial de cumprimento de pena, aonde na detenção, diferentemente da reclusão, você não pode iniciar sua pena no regime fechado. Eis, né, a única vantagem de ser punido com detenção. Na reclusão, você pode começar no fechado. Na detenção, você não pode começar no fechado.
Só para você ver que elas não significam a mesma coisa. Ou, melhor dos benefícios do privilégio. O juiz pode substituir a sua pena privativa de liberdade por uma pena de multa. Não há benefício melhor do que esse, tá? Não há. Sendo primária coisa de pequeno valor, pode o juiz substituir sua pena privativa por multa. Tranquilo. Daí, vamos ao questionamento, antes de vencer aqui o furto privilegiado. Preenchido os requisitos, primário e pequeno valor. Será que o privilégio é algo discricionário? Será que o juiz pode conceder ou não o privilégio? Não. Entende a melhor doutrina, e os tribunais caminham nesse sentido, no sentido de que, se você preenche os requisitos, o juiz tem verdadeiro poder, dever. Eu vou falar em verdadeiro direito subjetivo. Preencher os requisitos, o juiz não pode negar os prêmios. Ele não pode negar nenhum dos benefícios. Beleza. Quer dizer, professor, que o juiz não tem nenhuma discricionariedade na concessão dos privilégios? Tem. Leia-se. O juiz não tem discricionariedade em conceder ou não o privilégio. O juiz tem discricionariedade em qual privilégio conceder. Se ele quiser e entender que é razoável, ele concede a redução. Se ele quiser entender que é razoável, ele concede apenas a conversão da reclusão em detenção, ou, se ele entender que você merece, ele te dá o melhor dos privilégios. Ele substitui sua pena privativa de liberdade por uma multa, tá? Professor, o furto privilegiado, ele é incompatível com as qualificadoras? A gente nem falou sobre as qualificadoras ainda, mas você anota, não é incompatível, tá? O furto privilegiado, ele é compatível com as qualificadoras. Como assim? Eu posso ter o privilégio e os prêmios, seja o furto simples, seja o furto na sua modalidade qualificada. A gente vai já falar sobre as qualificadoras, mas por hora você anota. Seja simples ou qualificado, preenchidos os requisitos, esse furto poderá ser privilegiado e qualificado. O nome desse privilégio, o nome desse furto é furto híbrido. Híbrido por qual motivo? Porque ao mesmo tempo ele é privilegiado e qualificado. Beleza. Vencemos aqui o privilégio, ainda falaremos sobre isso, mas no final da nossa aula só, tá? A gente vai avançar e já vamos chegar no parágrafo 3º do crime de furto. Equipara-se a coisa alheia móvel. Você tem a coisa móvel do caput e você tem a coisa móvel por equiparação, que estaria aqui no inciso 1 e no inciso 2. No inciso 1, a energia elétrica é coisa móvel para fins penais. A energia elétrica, você não consegue visualizar, né? Pelo menos de regra, mas você consegue sentir. E é possível desviar a energia elétrica. Você pode tirar a energia elétrica de um campo e levar para outro, né? Se você tiver capacidade de armazenamento. Ou você pode desviar de um canto e usufruir em outro, sem problema nenhum. O famoso gato, né? A energia elétrica pode sim ser objeto de crime de furto. Desviar energia elétrica da rede elétrica com um gato caracteriza crime de furto. A depender da forma como você desvia, pode ser furto simples, pode ser furto qualificado. Então, quanto à energia elétrica, não temos muito o que comentar. Ela, por expressa previsão em lei, pode sim ser objeto de crime de furto. Vamos ao inciso 2, que é mais interessante, que vai dizer o seguinte: qualquer outra forma de energia que tenha valor econômico também pode ser objeto de crime de furto. Aqui, o legislador atirou no que viu e acertou no que não viu. Por quê?
Existe uma discussão no STF e no STJ, tá? Quanto ao sinal de TV a cabo. Para o STF, a resposta é uma. Para o STJ, a resposta é outra. Vamos lá. Sinal de TV a cabo pode ser objeto de crime de furto? O STF entende que não. É fato atípico, não é crime. O que é que o STF argumenta? Poxa, você tem aqui a rede, ó. A rede não, né? Perdão. O sinal. Aí você tem um receptor clandestino desse sinal. Você se liga ao sinal. Você capta o sinal. Você captou esse sinal, transferiu para sua TV. Beleza. Está havendo algum prejuízo patrimonial à concessionária, à operadora ou à rede que está transmitindo esse sinal? Está tendo algum prejuízo? O prejuízo não está. O patrimônio dela é X antes de você captar o sinal. Você começa a captar o sinal, o patrimônio dela continua sendo X. Não há um prejuízo direto à operadora que fornece o sinal. Não havendo prejuízo, não há lesividade, não há ofensividade nessa conduta, norteando o direito penal pelo princípio da intervenção mínima e sua subsidiariedade. Eu não posso aplicar o direito penal nesse caso, porque sequer há uma lesão. Não havendo lesão ao bem jurídico tutelado, eu não posso conhecer disso como crime contra o patrimônio. Então, fato atípico. Já o STJ enxerga a recepção clandestina, captação clandestina de sinal de TV a cabo como crime. Enxerga como fato típico, alegando o seguinte, ó, é uma forma de energia, tem valor econômico. Tá certo, Supremo, que não há um prejuízo direto, mas há um prejuízo indireto. A partir do momento que eu capto o sinal e não pago por isso, essa empresa deixa de arrecadar, já que clandestinamente estou obtendo o sinal e ela tem um custo para o fornecimento desse sinal. Na pior das hipóteses, isso aqui vai gerar uma perda na arrecadação. Então, há sim um prejuízo. Posso sim invocar o direito penal e considerar esse fato como típico. Na sua prova, dificilmente o STJ será cobrado se o STF se pronuncia num sentido diferente. O STJ normalmente só é cobrado em prova quando o STF não tem posicionamento nenhum. Nesse caso, o STF diz que é fato atípico. Então, pelo sim, pelo não, na sua prova, vá pelo tribunal de cúpula, né? Diga que a subtração de sinal de TV a cabo é fato atípico, tá? É fato atípico. É isso. Com o parágrafo 3º, a gente encerra nosso primeiro bloco. A partir do segundo bloco, o bicho vai pegar, porque a gente vai trabalhar as qualificadoras do crime de furto. Temos algo em torno de mais ou menos 7 qualificadoras. Causa de aumento de pena não temos mais, né? Você já viu, ó, que a causa de aumento de pena é essa. A pena será aumentada de 1/3. Daqui para frente, tudo, sem exceção, no crime de furto, terá status de qualificadora. Estamos juntos, até o próximo bloco.